Eu não sei quem te falou que você ia ter uma vida fácil com Deus, porque tá bem longe de ser assim. A gente sabe que a vida de ninguém é fácil. Todo mundo passa por problema, todo mundo passa por algum tipo de dificuldade. Mas eu acho que hoje em dia existe um evangelismo um pouquinho problemático que vai oferecer para as pessoas, que vai te oferecer uma vida perfeita com Deus. Que vai te falar que se você entregar sua vida para Deus, você nunca mais vai ter problema e sua vida vai ser perfeita. E tá muito longe de ser assim. É claro que com as adversidades do mundo e com as coisas que acontecem nas nossas vidas, a gente vai encontrar a paz que excede todo entendimento e o discernimento para lidar com elas somente em Deus. Mas isso não quer dizer que elas não vão acontecer. Aliás, o Evangelho de Pedro vai nos falar o completo oposto. E quanto maior o seu relacionamento com Deus, mais você vai sofrer na mão dos homens, assim como o seu filho. E quanto mais perto de Deus você estiver, mais servo você vai ser. E aí, como lidar com tudo isso, né? Às vezes a gente vai ter diálogos com Deus do tipo: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso não é justo? Porque eu tô cansado. É perigoso porque às vezes nesses momentos a gente pode gerar dúvidas em relação ao Senhor, em relação à bondade de Deus, em relação ao que Ele quer para nossa vida. E às vezes até sobre o caráter de Deus. Então, se Deus fosse bom, isso não estaria acontecendo comigo. E aí, enquanto eu estava passando por uma dessas fases, eu me deparei com o texto de Hebreus. O capítulo 12 de Hebreus se chama Deus disciplina os seus filhos. Então ele vai falar assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a tua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-se ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participamos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E a partir dessa passagem, eu meditei sobre algumas coisas. A primeira delas é: na nossa lapidação, a disciplina é o cinzel e o martelo é o Senhor. Quando a gente imagina alguém fazendo uma escultura, a gente já pensa que ele está segurando alguma coisa assim e está batendo um martelo, certo? Essa ferramenta que ele está segurando para esculpir o mármore de fato se chama cinzel. E, juntamente com o martelo, ele vai esculpindo e lapidando. Então, dependendo da direção e da pressão que você colocava, você ia obter resultados diferentes. E com Deus é a mesma coisa. Por meio dessa lapidação, ele vai lapidar os nossos corações para que seja a escultura mais bela já criada. Ele tem um propósito para cada excesso, para cada rebarba que ele tira, e a gente não consegue ver isso com totalidade até que a arte esteja pronta. Muitas vezes é doloroso, mas é necessário. Então a disciplina é o que realmente vai lapidar os nossos corações. E é por isso que nessa passagem ele diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E aí depois ele vai fazer a analogia com o pai, que todo pai disciplina seu filho. Então é a mesma coisa com Deus. As dificuldades são purificantes. Eu não quero dizer aqui que todas as coisas que acontecem na sua vida são purificantes, as coisas de fato que acontecem.
mas como você reage a essas coisas é o que te purifica. Então, por exemplo, alguém rouba o seu carro. O fato de alguém estar roubando o seu carro não é purificante, mas como você se sente ao perdoar aquele irmão, por exemplo, que roubou o seu carro, isso sim é purificante e isso sim te leva mais perto do Senhor. Então, o que você faz com o que você sente a partir de alguma dificuldade é mais importante do que a dificuldade em si, porque esse é o processo de purificação, de santificação, que nos leva mais próximo de Deus. É por isso que nesse capítulo também, no versículo 14, ele vai dizer assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então é a forma como a gente lida com as dificuldades da nossa vida que vão nos levar mais perto ou mais distante de Deus. E a terceira coisa é para onde nosso olhar está condicionado durante as dificuldades. Às vezes, por a gente já ter sido salvo, a gente acha que o mundo inteiro já foi salvo. A gente esquece que a gente vive num mundo caído, a gente esquece que a gente vive num mundo que as pessoas são más, em que as pessoas são ruins, e a gente acha que porque Deus enviou o seu Filho e nos libertou do pecado, que não existe mais pecado no mundo. É claro que a maldade ela não é criada por Deus, mas sim a ausência dele. Então a gente vai continuar vivendo nesse mundo caído e principalmente a gente continua vivendo numa condição humana. A gente ainda tem muito a aprender na nossa condição humana, muito a aprender com o Senhor. Mas se a gente se coloca nessa posição de achar que todas as coisas ruins do mundo acontecem com a gente, e por que isso acontece comigo? Até de certa forma arrogante, sabe? De achar que nós somos os únicos com problema no mundo inteiro. E eu assisti uma pregação recentemente que a pessoa falava uma coisa mais ou menos assim. Às vezes a gente pede uma intervenção dos céus para que acabe as guerras, para que acabe a fome, para que acabe todas as coisas ruins do mundo. Mas para tirar as coisas ruins do mundo, Deus precisa tirar o pecado. E aí, quantos de nós sobraríamos? Quantos de nós sobreviveríamos a essa verdadeira intervenção? E cara, essa frase mexeu muito comigo porque eu fiquei pensando... E de onde vem esse tipo de pensamento? De onde vem esse tipo de dúvida quando a gente está passando por uma dificuldade e começa a questionar Deus e começa a questionar o caráter de Deus? É normal durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada com Deus, a gente ter as nossas dúvidas, a gente ter as nossas questões, mas isso tem que gerar uma fome, uma sede por Deus, para a gente descobrir mais sobre Ele, descobrir mais sobre a Sua palavra, e não gerar uma esterilidade na nossa fé, e não gerar uma fé oca. É a mesma coisa quando a gente pensa em todos os milagres, por exemplo, que Jesus fez quando Ele estava aqui. Todos os cegos que Ele curou, todas as pessoas que Ele curou. E o que o mundo faz quando existe um milagre, quando existe uma cura, é olhar para aqueles que não foram curados e colocar Deus como injusto porque curou só um e não todos. Não conseguem dar valor ao milagre. E às vezes, mesmo a gente sendo filho de Deus, a gente faz a mesma coisa com a nossa própria vida. A gente condiciona os nossos olhos para aquilo que Deus não tem feito, para aquilo que Deus tem deixado de fazer nas nossas vidas e não olha para o milagre, não olha para a salvação, não olha para a presença, não olha para o Espírito Santo que mora dentro da gente, porque existem coisas que são mutáveis, existem coisas que a gente tem na nossa vida, coisas materiais, que independente se foi Deus ou não que colocou, são coisas que podem acabar. Mas as coisas imutáveis são as coisas que a gente realmente tem que ser grato a Deus, que é o Espírito dele que vive dentro da gente. Esse é o verdadeiro prazer. Então, o nosso papel como filhos é condicionar os nossos olhos para a adoração, para adorar as coisas que Deus tem colocado na nossa vida, as coisas que Deus tem feito, mesmo que Ele não tenha feito outras coisas. Mesmo que ainda tenha coisas que Ele não tem colocado, mesmo que ainda existam pedras pelo caminho, mesmo que você esteja passando por problemas. Então que a gente possa ser sincero, possa ser honesto com nós mesmos de onde o nosso olhar está condicionado durante as dificuldades. Que as nossas dúvidas, que os nossos problemas nos levem para mais perto de Deus, não nos distancie dele. E que a gente possa ter a mesma fidelidade que a palavra de Deus tem conosco em momentos difíceis.